Queridos, eu te convido a abrir sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 12. Nós leremos aqui alguns versículos. Eu prometo ser bem sucinto, porque eu quero finalizar esse momento com um vídeo sobre missões. Você já deixa no gatilho aquele vídeo Lágrimas dos Santos. Muito bem, obrigado, pastor, mais uma vez. E aí você vai poder visualizar um pouco dos desafios missionários assistindo esse vídeo. Mas antes eu queria ter alguns minutos contigo de reflexão na palavra de Deus. No meu treinamento missionário, eu tive aula com um pastor chamado Ronaldo Lidório. E o Ronaldo Lidório nos passou algumas coisas, e uma das que mais me marcou foi o seguinte testemunho. Ronaldo Lidório, ele é um pastor missionário que serviu na África por muitos anos, traduziu a Bíblia para o Limampeu, que é um dialeto ali na África, em Guiné. E ele disse uma certa vez a história de uma irmã africana, não sabia ler, porque estava sendo alfabetizada ainda. E o que o pessoal fazia, eles preparavam durante cada trimestre, ou 4, 5 meses, eles faziam um treinamento em um determinado local, onde as pessoas iam até lá e memorizavam alguns versículos bíblicos. Então o pessoal não sabe ler, ainda tinha dificuldade, então eles iam lá, memorizavam alguns versículos, voltavam para as suas aldeias, para as suas tribos, para as suas cidades, e ali repassavam aqueles versículos para os irmãos que estavam ali reunidos. E aconteceu algo que marcou muito a vida do Ronaldo, e quando ele compartilhou, marcou muito a minha, consequentemente, que foi o seguinte: uma irmã saiu da sua região, e era 3 dias de caminhada. Quem não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha Uber, não tinha nada, e ela foi caminhando no meio da selva, até chegar ao local onde estava acontecendo o treinamento ali. E aí o pessoal estava ali passando os versículos, ajudando os irmãos e as irmãs a memorizarem esses versículos, para eles voltarem então às suas tribos. E essa irmã então 3 dias chegou muito cansada, o pessoal deu ali uma água para ela, uma comida, ela descansou por alguns minutos e logo já foi para a aula, e passou ali 2 dias memorizando esses versículos. E aí o objetivo daquele encontro específico era que cada irmão memorizasse 15 versículos. Eles retornariam para suas tribos, e aí passariam esses 15 versículos para a igreja, para os irmãos. E aí essa irmã então passa aqueles 2 dias ali memorizando e tal, e memoriza. E aí termina ali o encontro, ela despede do pessoal, do Ronaldo, e aí começa o seu retorno. 3 dias para vir, 3 dias para retornar. E a irmã caminha o primeiro dia, e aí chega a noite, ela encontra um local ali, descansa, caminha o segundo dia, chega a noite, ela descansa, acorda no terceiro dia. E aí ela acorda, e aí come algo ali, o pessoal que recebeu ela, e aí ela começa então a revisar, a dizer aqueles 15 versículos. Ela fala o primeiro, o segundo, o 10º, 11º, 12º, 13º em diante. Ela não se recorda mais. Esqueceu 3 versículos. Já havia caminhado 2 dias, já estava a 1 dia da sua casa. E aquela irmã, sem pensar 2 vezes, o que ela faz? Ela retorna 2 dias de caminhada até o Ronaldo Lidório, chega ali muito cansada, muito fadigada, caminhando por 4 dias sem parar. E aí o pessoal: mas minha irmã, acabou o treinamento, a gente achando que a irmã já estava em casa, o que aconteceu? Olha, gente, eu dormi o primeiro dia, dormi o segundo, caminhei muito e acabei esquecendo 3 versículos. E o pessoal ficou muito tocado, obviamente. Imagina, a pessoa caminhando e aí retorna para memorizar, rememorizar, melhor dizendo, 3 versículos. E aí o pessoal pergunta: mas minha irmã, como que é isso? Explica para a gente. E ela disse o seguinte: queridos missionários, a palavra de Deus é preciosa demais para que se perca no caminho. A palavra de Deus, meu irmão, é preciosa demais para se perder no caminho. A gente lê, a gente aprende, a gente vem nos cultos, a gente ouve sermão atrás de sermão, e muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que Deus falou conosco. E que você então, nesta noite, possa de fato retornar para sua casa com esta mensagem gravada no seu coração. E que isso gere fruto. Você não está aqui apenas para participar aqui do culto, e aí você viu o teatro, as danças e tudo que aconteceu e tal, e você volta para sua casa, ok. Não, você faz parte daquilo que Deus está fazendo no mundo. Não fique de fora. Amém? Missio Dei, esse é um termo muito usado na teologia, principalmente na teologia missionária, e
o teólogo alemão chamado Karl Barth é o que ressuscitou, entre aspas, esse termo, que foi usado por alguns pais da igreja no passado, e vem do latim que quer dizer missão de Deus. Eu quero ajudar você a construir uma linha histórica, onde o início desta linha histórica é no próprio Gênesis, e essa linha histórica não tem fim. Por quê? Porque um dia nós estaremos diante do Cordeiro, como o pastor leu aqui na abertura do culto, o adorando, e isso será eterno. E conosco, queridos, estarão pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Percebe o plano de Deus como é muito maior do que às vezes nós pensamos ou imaginamos? A gente imagina que a gente nasceu, e se você é natural de Marília, você nasceu aqui em Marília, nesta linda cidade, por sinal, e aí você passa aqui 10, 20, 30 anos, talvez sai e retorna, e aí chega com a sua idade avançada, e acabou a vida, e ok, foi isso. Queridos, Deus tem muito mais para você. Você precisa entender que você foi inserido neste local, neste período histórico, para fazer parte da história de Deus. E a história de Deus é a história de missões. Quando nós lemos Gênesis capítulo 3, nós vemos o próprio Deus indo até o jardim, e ele já sabe que Adão e Eva cometeram um pecado, porque ele é onisciente, e o que ele faz? Ele pergunta: onde é que vocês estão? A iniciativa de resgatar o homem e a mulher de volta para si, antes de ser de qualquer missionário, organização missionária, igreja organizada, ela é do próprio Deus. É Ele quem vai atrás da sua criação e os procura. Onde é que vocês estão? E aí leia comigo Gênesis, capítulo 12. Versículo 1 ao 3. Gênesis 12, do 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Nesta promessa abrâmica, como nós vemos aqui, o Senhor está chamando Abrão até então, e faz um convite para ele. Fala: olha, você vai ter que sair da sua terra. Geralmente o trabalho missionário envolve um deslocamento geográfico, principalmente quando falamos de missões transculturais. Você vê o pessoal aqui vestindo essas roupas estranhas. Eu estou aqui com o meu ta'il, que é aquele gorrinho muito usado pelos árabes lá no Oriente Médio, e a barba também muito usada pelos árabes no Oriente Médio. E aí antes eu caminhava, né, chegava na igreja com uma mochila preta, e às vezes eu coloco o traje muçulmano também, e geralmente o pessoal se assustava, né, porque imagina, um cara barbudo, né, com um traje desse e uma mochila preta, e entrava e sentava aqui na frente. Alguns irmãos já ficavam desesperados. Gente, é um homem bomba, né, hoje é o nosso fim, mas fique tranquilo, né, eu carrego ali a minha mochila, mas não tem nenhuma bomba ali, tá bom? E aí nós estamos então nesse período histórico, refletindo sobre algo que Deus convocou uma família de Abraão, e eles aceitam esse convite. Eles saem da sua terra, saem do conforto, ali já conheciam todo mundo, já tinham ali os seus pertences, e começam uma jornada, até então sem saber para onde Deus os levara. Queridos, a promessa de Deus para a humanidade é que nós um dia estaremos com Ele, o adorando, e isso será eterno. Perceba comigo que, como bem coloca o pastor americano John Piper, ele diz o seguinte: missões não é a tarefa primordial da igreja. Por quê? Porque um dia o trabalho missionário vai acabar. Quando o Senhor retornar, não há mais necessidade de obra missionária. Qual é a tarefa ou o trabalho primordial da igreja? A adoração a Deus. A adoração a Deus será eterna, não terá fim. Quando você partir dessa terra, a sua adoração a Deus vai continuar lá no céu, e vai ser algo tremendo. Então você é inserido neste momento da história, como foi Abraão e sua descendência, e responderam ao chamado, à convocação de Deus para eles, e você precisa entender qual é o chamado e a vocação de Deus para a sua vida.
Você foi criado com um objetivo muito maior de simplesmente sentir alegria. Isso é muito importante, não me entenda mal. Você foi criado com um objetivo muito maior de simplesmente ter bons amigos, uma linda família, dirigir um carro bacana, morar numa casa legal, fazer lindas viagens. Tudo isso é bom. Tudo isso é joia. Mas quando nós reduzimos a nossa existência aqui nessa terra somente para este bem-estar terreno e material, nós deixamos de lado algo muito maior que tudo isso, que é o quê? Que é a história de Deus. E mais uma vez, a história de Deus é a história de missões. O Senhor faz um convite então a Abrão, eles respondem, e dentro desse convite envolve o quê? Envolve uma responsabilidade, envolve um privilégio. Na cabeça de alguns existe um paradoxo entre essas duas questões, por quê? Porque a gente imagina que se eu tenho responsabilidade, eu não tenho privilégio. Quem aqui já fez 18 anos? Eu já fiz. Quando você fez 18 anos, a maioria aqui, o que você quis fazer? Tirar a carta. Os pais aqui sabem muito bem como é que funciona. Está ali o meu pai, com 18 anos eu já estava na porta lá da autoescola, olha, eu preciso tirar a carta. E aí o que precisou ficar claro para mim, um adolescente de 18 anos? Esse privilégio de você poder manejar um carro ou uma moto exige de você uma responsabilidade. Você que é adolescente precisa entender isso. O seu papai não deixa você ficar até a tarde da noite em casa, e aí você não, e aí você só quer os privilégios, só que a responsabilidade de assumir as consequências, às vezes você quer deixar de lado. Não, mas eu mereço, eu quero isso, eu quero aquilo, papapá. E alguns adolescentes já mais velhos, 20, 30 anos também, a gente tem dificuldade em alguns aspectos, não é verdade? A gente precisa entender o seguinte, no reino de Deus essas duas coisas caminham junto, privilégio e responsabilidade, uma não anula a outra. A gente às vezes tem essa tendência de imaginar que se eu tenho um privilégio, olha, você vai poder ficar até meia-noite em casa. Logo, eu não tenho nenhuma responsabilidade. Até meia-noite eu posso fazer o que eu quero, eu posso sair com os amigos, e aí sua mãe, seu pai está lá preocupado, e gente, cadê meu filho que não volta? Privilégios e responsabilidades caminham juntos. Sempre foi assim, sempre será assim. Seguimos. A centralidade da missão é Deus, a missão emana do próprio Deus, e o fim da missão será o próprio Deus. Perceba que você não é o agente central da missão, eu não sou o agente central da missão, o seu pastor não é o agente central da missão, o agente central da missão é o próprio Deus. E quando Ele te insere neste local, nesta igreja, neste ajuntamento eclesiástico, você precisa entender qual é o seu papel. O pastor colocou aqui, nós somos uma igreja que segura as cordas. E talvez alguns aqui ainda não entenderam que você também precisa fazer parte do time que vai estar aqui segurando as cordas. Talvez você está ainda de uma forma passiva, somente observando. Não, eu só venho assistir o culto, é muito legal, eu gosto bastante. Querido, você foi chamado para muito mais que isso. Muito mais que isso. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Texto muito conhecido, muito usado pelos missionários nas suas pregações e reflexões bíblicas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego, e quando nós olhamos para as línguas originais, durante um período da minha vida eu estudei um pouco de linguística e tradução da Bíblia, lá em Brasília, e tive acesso a alguns manuscritos originais, e foi uma experiência incrível de poder entender de forma um pouco mais profunda todos esses textos, e algo que nos chamou muita atenção, e alguns professores nos ajudaram nessa compreensão, foi este versículo específico que eu acabei de ler, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o quê? Poder. A palavra usada para poder no grego é a palavra dínamos, ou dunamis. Então, se você buscar a etimologia, o significado dessa palavra dentro do nosso idioma português, dínamos, dunamis, nós chegamos à palavra dinamite, poder. Se eu pego uma banana de dinamite,
coloco aqui no centro desse púlpito, desse palco, e aí eu coloco ela aqui, e aí eu falo, olha, todo mundo agora se afasta que a gente vai detonar. E aí a gente aperta o botão e tal. Você acha que o estrago vai ser pequeno ou vai ser grande? Vai ser terrível, né? Talvez aqui essas cadeiras vão voar para longe, os vidros vão estourar, vai ser algo trágico. Dínamos. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você precisa impactar as pessoas que estão ao seu redor. Perceba a ligação da palavra? Dinamite, impacto. Se as pessoas no seu trabalho não sentem nenhum impacto com a sua presença ali, você precisa, Senhor, eu quero fazer a diferença. Eu preciso entender que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim e eu quero fazer a diferença no meu trabalho, na minha escola, no meu bairro. Não sei qual é o ambiente que você está inserido diariamente. Fazer a diferença. E muitos adoram pregar esse versículo e aí pegam somente a parte A, mas recebereis poder, power. E aí a gente fica e tal, e glória a Deus e poder, e a gente se esquece que dentro do reino de Deus, privilégios e responsabilidades caminham juntos. Qual é a nossa responsabilidade? E sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha do grego é a palavra martírios. E aí mais uma vez, puxamos a etimologia dessa palavra para o nosso idioma materno, português. Chegamos à palavra mártir. O que é um mártir? Alguém que morre pela sua fé. No Brasil, nós temos uma dificuldade muito grande de compreender isso. Por quê? Porque nós estamos em uma nação onde existe liberdade religiosa. Nós estamos aqui neste lindo templo, um espaço maravilhoso, vocês estão de parabéns. E é muito, muito pouco provável que vai entrar algum policial, alguns soldados ali e perguntar quem é o pastor dessa igreja e agredir o pastor, a sua família e humilhar as pessoas aqui, e matar alguns. É muito pouco provável. Por quê? Porque a nossa Constituição nós temos a liberdade de expressão de fé. Agora imagina você estar em um país como a Malásia, por exemplo, um país que eu estive com a minha esposa há alguns anos, e você não tem nenhuma liberdade de estar reunido desta maneira, tampouco você não tem nenhuma liberdade de pregar o evangelho para as pessoas. Aqui você pode fazer uma célula na sua casa, fazer um impacto evangelístico numa escola, numa esquina, numa praça, e ninguém vai te atormentar por isso. No máximo ali a pessoa vai, esses crentes de novo e tal, mas você não vai ser agredido. Se alguém descobre que você é um cristão missionário na Malásia, você será preso, possivelmente você será torturado por muitos dias, e você será obrigado pelos soldados e policiais ali a negar a sua fé em Jesus. E se você não negar a sua fé em Jesus, possivelmente você será morto, executado. Nós estivemos em contato com alguns missionários ali, um deles já foi preso 7 vezes. 7 vezes, por quê? Porque ele não tem medo, é um cara muito doido, né? Não tem medo, ele entra em um restaurante, ele está pregando, ele está dentro do trem, ele está pregando, ele está numa praça, ele está pregando, e o pessoal prende ele, e ele é norte-americano, né? E a política externa dos Estados Unidos é muito forte, aí o pessoal entra em contato e libera ele, daqui a um mês ele está preso de novo, enfim. 7 vezes já foi preso. E aí nós conversávamos com ele, ele falou, Tiago, é bem isso, no reino de Deus só há avanço, só há crescimento quando existe uma perseguição. Quando nós olhamos para a história da igreja, quando tudo está bem, está tudo seguro, os discípulos estão reunidos em Jerusalém, não, a gente está meio com medo, vamos ficar aqui mesmo, porque aqui está tranquilo. O que é que acontece? Chega a perseguição e eles começam a se espalhar e, consequentemente, o evangelho começa a chegar em nações longínquas e povos e etnias e tribos. Quando eu olho para a igreja brasileira, meus irmãos, nós somamos um número aproximado de 55 milhões de cristãos evangélicos no Brasil. Todas as denominações, ok? 55 milhões. Você sabe qual é o número de missionários servindo a nível transcultural a partir do Brasil hoje? Aproximadamente 15 mil. De 55 milhões, nós produzimos, enviamos e mantemos um número aproximado a 15 mil missionários em contexto transcultural, ok? Que estão fora da sua cultura, fora do seu idioma. E nós olhamos para os desafios missionários do mundo hoje, e eu olho para a igreja brasileira e falo, poxa, a gente poderia estar fazendo tanto, a gente poderia estar enviando tantos, a gente poderia estar intercedendo tanto, e a gente ainda não entendeu, e quando eu digo a gente, não é uma força de expressão, eu me incluo nisso, nós ainda não entendemos que as nossas prioridades precisam ser as prioridades de Deus.
Aconteceu no Brasil, ou melhor, no Ocidente, algo que foi muito trágico, que foi uma invasão muito sorrateira, porém muito forte, de algo que é chamado pelos estudiosos teólogos de antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? O homem passa a ser o centro de tudo, e aí tudo precisa girar em torno de mim. A música precisa ser do meu agrado. Perdão por muito tomar água, queridos, minha garganta seca demais. A música precisa ser do meu agrado. A disposição dos bancos, eu preciso concordar. A maneira que o pastor prega, não está legal, pastor, eu vou para outra igreja. O que é isso? Antropocentrismo. Você e eu às vezes achamos que tudo precisa girar de acordo com a minha vontade. E se não é do meu jeito, o que eu faço? Eu faço biquinho e procuro outro lugar. Não, para mim não serve. Não está legal. Partiu nova igreja. Nós precisamos amadurecer um pouco e entender que na nossa vida cristã, queridos, a coisa não gira em torno do seu umbigo. A coisa não gira em torno de você, de mim, da minha família, da sua família. A coisa sempre girou e sempre vai girar em torno daquele que é o autor e consumador da nossa fé. E quando nós não entendemos isso, nossos esforços e iniciativas missionárias são comprometidos. Por quê? Porque as minhas prioridades não são as prioridades do reino. Eu citei algo hoje de manhã lá na Igreja Nazareno, e repito aqui nesta noite, que é o seguinte: nós temos o costume de imaginar que dentro do reino de Deus nós estamos em uma democracia. O que é a democracia? Eu escolho o que eu quero, não, esse cara me governa, esse não, essa lei aqui me serve, então eu vou votar nesse cara que defende essa lei, aquilo outro e tal, e tal, e tal. E a triste notícia para alguns e boa notícia para outros é que nós não estamos em uma democracia. Nós estamos em uma teocracia. Só tem uma pessoa que manda: Deus. E Ele deixou a sua vontade esclarecida para nós aonde? Na sua palavra. Na sua palavra. Nós precisamos amadurecer a maneira que nós enxergamos os nossos esforços missionários. Por quê? Porque quando nós não entendemos que tudo gira em torno dEle, tudo emana dEle, e tudo deve finalizar em glória e honra para Ele, a gente fica girando de um lado para o outro, e faz aquilo outro e tal, e a gente não vai conseguir deixar o quê? Um legado que vai perdurar para a eternidade. Imagina você adota um missionário e fala: olha, eu vou ofertar por você, eu vou orar por você, e naquele grande dia você vai conhecer lá um africano, um indiano, um indonésio, um malaio, e aí ele fala: olha, eu fui alcançado por aquele missionário e você fez parte disso. Você segurou as cordas, você apoiou. Percebe que você foi convocado para algo muito maior do que simplesmente ter esse tempo gostoso aqui na terra, de família, amigos, bem-estar. Tudo isso é bom, meu irmão, não entenda mal. Mas quando nós reduzimos a nossa existência apenas a estas questões, o que acontece? A gente acaba vivendo algumas identidades existenciais. Por quê? Porque você não foi criado somente para isso. Você não foi inserido nesse período, nesse local, somente para isso. Você é convocado por Deus para algo que será eterno. E você é convocado não somente para ser um adorador, mas também para levar outros na sua cidade, no seu bairro, no seu trabalho e até os confins da terra, para que também o adorem por toda a eternidade. Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis então minhas testemunhas. Perceba mais uma vez a ligação do privilégio. É um privilégio. Nós temos agora a terceira pessoa da Santa Trindade habitando dentro de nós. Gente, que coisa incrível! Eu me conheço, eu sei das minhas limitações, eu sei dos meus equívocos, e ao mesmo tempo eu olho para Deus e vejo um amor tão grande que Ele decide enviar o Espírito Santo para habitar dentro de mim e dentro de você. Privilégio. Junto com este privilégio caminha uma responsabilidade. Qual é esta responsabilidade? E sereis minhas testemunhas, se necessário for, meus mártires. Aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando nós falamos em confins da terra, você vai visualizar daqui a pouquinho no vídeo, são mais de 7.000 etnias, meus irmãos, que não conhecem Jesus. Povos, tribos, cidades, bairros inteiros, ilhas inteiras,
que por gerações e gerações estão caminhando a passos largos para uma eternidade sem Jesus. Gosto muito da frase de Oswald Smith, que diz o seguinte, foi um pastor canadense já falecido: aproximadamente metade da população do mundo está aguardando a segunda vinda de Cristo, porque nós já sabemos que Ele veio a primeira, caminhou na terra, fez milagres, deixou lindos ensinamentos, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, está junto a Deus, e a promessa é que um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Nós estamos aguardando isso, correto? Porém, aproximadamente 1/3 da população do mundo não sabe que Jesus veio nem a primeira vez. A gente já está esperando Ele voltar a segunda. Pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Nunca ouviram o Evangelho. Para finalizar a reflexão bíblica, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho segundo Lucas, melhor dizendo. Capítulo 24. A partir do versículo 44. Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava-se se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de dínamos, de poder. Mais uma vez Jesus repete aqui as palavras: martírios, testemunhas, serão revestidos de poder, dínamos. Queridos, não é antagônico privilégio e responsabilidade dentro do reino de Deus. Uma coisa não cancela a outra. Nós conhecemos o Evangelho, nós temos acesso, você tem o privilégio de fazer parte de uma igreja saudável, uma igreja que te instrui, e você, por consequência, tem a responsabilidade de trazer outros para esta realidade do reino. E outros que estão ao seu lado, na sua escola, no seu trabalho, e outros que estão distantes. Talvez você nunca vai pisar lá na Indonésia, lá no norte da África, lá nos ribeirinhos no Brasil, ou em uma tribo, mas você pode fazer parte dessa dinâmica missionária. Romanos 10. Para alguém ouvir, alguém precisa pregar. Para alguém pregar, essa pessoa precisa ser enviada. Não tem nenhuma justificativa para você não se envolver com o reino de Deus e a obra missionária. Não tem, não existe. Se você não vai, você envia. E aí me lembro da frase do John Piper, que diz o seguinte, na igreja dele, lá nos Estados Unidos: quando nós falamos de missões, existem 3 tipos de cristãos. O primeiro, aquele que vai para o campo missionário. O segundo, aquele que envia alguém para o campo missionário. E o terceiro, o desobediente. Falou, não tem uma quarta opção. Ou você vai, ou você envia, ou você desobedece. E Deus, na sua infinita graça, te convida nesta noite, neste momento, a entender qual é o seu papel. Talvez você está aqui e fala, olha, eu preciso ir, eu preciso me preparar, eu quero ir às nações. Ou talvez você está aqui, não, eu quero apoiar, eu quero ofertar, eu já faço, mas eu quero intensificar o meu apoio a missões, eu quero interceder muito mais. E eu te convido nesse momento a assistir esse vídeo. Pode soltar o vídeo, por favor. E logo após, com a permissão do pastor, eu gostaria de fazer uma oração final. Assista com bastante atenção. Não terminou no mundo que Cristo nos deu para concluí-lo. E ainda hoje estamos presos ao mandamento.
É por isso que falamos de grupos não alcançados. Mas missões é o trabalho inicial de ruptura, penetrador de cultura, destruidor de trevas. Trabalhos que vão impregnar, fundar igrejas, vê-las florescer, ter seus próprios líderes, treinar seu próprio pessoal, evangelizar sua própria rede. Essa é a tarefa de missões. E não acabou. E Jesus Cristo é o único caminho para o céu. E a alternativa é o inferno. Milhões e milhões de pessoas estão indo para lá e nós temos a única forma de escapar, em nossas mãos, em nossos corações, Jesus Cristo. Existem filhos na perdição, nas cidades eles estão em busca de abrigo. Existem destruição, sem esperança de restauração, por muitos erros. Isto é uma emergência, sim. Existem lágrimas dos santos pelo perdido e sem salvação. Nós clamamos, volte ao lar. Nós clamamos, volte ao lar. Todos juntos ergam suas mãos e levantem o homem ao chão. Nós os guiaremos ao lar. Pai, os guiaremos ao lar. Vejo ódio em todo lugar. Igrejas têm abandonado o amor e a compaixão. Posso ver esta geração em estado de desespero por tua glória. Isto é uma emergência, sim. Existem lágrimas dos santos pelo perdido e sem salvação. Nós clamamos, volte ao lar. Nós clamamos, volte ao lar. Todos juntos ergam suas mãos e levantem o homem ao chão. Nós os guiaremos ao lar. Pai, os guiaremos ao lar. Queridos, preste muita atenção nesses dados. Tudo isso acontece em uma hora. Nesta última hora que nós estamos aqui reunidos, 237 pessoas morreram de AIDS. 869 pessoas morreram de fome crônica. 1.250 morreram de doenças com cura, não tratáveis. Tudo isso acontece em apenas uma hora no mundo. Ergam suas mãos, filhos em Cristo, permaneçam fiéis. Pecadores, ergam suas mãos, filhos em Cristo. Então, pague o preço.
Irmãos e irmãs, isso não é um convite para uma vida fácil. Por 2000 anos, milhares e milhares de missionários, os sem nome, nenhuma biografia a respeito deles, apenas pessoas sem nome, dos quais o mundo não é digno. Eles pagaram esse preço e arriscaram suas vidas e alcançaram os perdidos com a única mensagem de salvação. Nós clamamos, volte ao lar. Todos juntos ergam suas mãos e levantem o homem ao chão. Nós os guiaremos ao lar. Pai, os guiaremos ao lar. Ide por todo mundo. Essa é uma ordem do próprio Jesus. Quando ele coloca todo mundo, ele usa a expressão etne, todas as nações, todas as etnias. E você viu que existem etnias que nunca ouviram sequer uma vez o Evangelho de Jesus Cristo.